Salve, salve, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Estamos aqui hoje para dar sequência nas nossas super dicas rapidinhas. Hoje nós vamos falar de história, mais exatamente do tema grandes navegações, ou expansão ultramarina, como alguns queiram. Vamos para a nossa primeira questão. O primeiro passo da expansão ultramarinha portuguesa foi a conquista de... Questãozinha tranquila, fácil, que vai nos remeter o quê? O marco inicial das grandes navegações portuguesas foi a conquista de Ceuta, no norte da África, lá no território do Marrocos. O que fica nessa questão de interessante? Fica nos lembrarmos que a conquista de Ceuta aconteceu no ano de 1415, ou seja, lá no início do século XV, bem antes do descobrimento do Brasil. É ali que temos o início das grandes navegações. Se você for parar para pensar e fazer uma linha cronológica para essa questão, você vai ver que essa conquista que se deu em Ceuta, ela é anterior à tomada de Constantinopla, que foi no ano de 1453. Então vejam só, meus alunos, os portugueses, antes mesmo do fechamento do Mediterrâneo, eles já estavam buscando uma nova rota comercial. Então eles já estavam buscando esse novo caminho. E Ceuta, lá em 1415, marca o início de todo esse processo. Questãozinha bastante tranquila. A próxima questão a gente vai relatar as primeiras atividades econômicas da América Portuguesa por parte do governo concentram-se na extração de pau-brasil, dentro do regime D. Bom, aí a gente tem letra A, doação, B, concessão, 3, permissão, 4, estanco e quinta, escambo. Senhores, se você estudou capitanias hereditárias, você vai ver que tanto a letra A, B e C, todas elas são relacionadas ao assunto capitanias hereditárias. Então aí a gente já conseguiria eliminar a letra A, B e C, ficando somente entre duas alternativas. A letra D, que é o estanco, e a letra E, que é o escambo. Bem, o que é o escambo? O escambo nada mais é que a troca, ou seja, no momento que eu não tenho uma moeda corrente, tudo é utilizado através de trocas. Eu te dou uma determinada mercadoria, tu me dá outra, eu te dou uma mercadoria, tu me faz um serviço. Isso é o escambo, certo? Então, escambo é relacionado à troca. E essa extração aqui do pau-brasil, ela se dava através do escambo, certo, meu aluno? E aí eu quero que você acrescente mais duas informações importantes sobre o pau-brasil. Primeiro, ele era feito, essa exploração, esse escambo era feito através de uma mão de obra indígena, e esse escambo não colaborou para a economia do território brasileiro. Por quê que não colaborou para a economia? Porque tudo era mandado para Portugal, para a indústria de curtume, certo? Então isso era a questão do escambo. Então o escambo nada mais é que a troca de favores. Então eu entregava uma mercadoria por outra ou entregava a mercadoria em troca da prestação de um serviço. Guarde esse nome do escambo. E aí você vai estar se perguntando, professor, e esse estanco então o examinador colocou só para me sacanear? Não, ele não colocou só para te sacanear. O estanco a gente pode dizer que é uma exigência por parte da coroa em relação à colônia. O estanco nada mais é que uma obrigação de produzir determinado produto. Então, veja bem, se a coroa tivesse o interesse que aqui no Brasil, um país tropical, produzisse um determinado produto, isso seria a figura do estanco. Essa obrigação do estanco faria com que o Brasil desenvolvesse tal atividade. Então, o estanco, que a gente vai ver depois, lá no ano de 1720, durante a revolta de Vila Rica, ela marca bastante, ela acaba aparecendo na história do território brasileiro. Então, lembre-se, o escambo é a troca, é a troca. Lá do início do pau-brasil. O estanco nada mais é que uma obrigação. Professor, via de regras, onde é que vai aparecer essa palavra estanco? Essa palavra estanco vai aparecer bastante para nós quando você for ler e resolver questões relacionadas principalmente à revolta de Vila Rica, que era a exigência por parte da coroa em relação aqui à colônia. Próxima. Entre os motivos que contribuíram para o pioneirismo português no fenômeno histórico, conhecido como expansão ultramarinha, é correto afirmar que foram decisivos. Letra A. O comércio de ouro e escravos na costa da África, a precoce centralização política de Portugal e a ausência de guerras, a luta contra os mouros no Marrocos, a aliança política com os reinos da Espanha
e as reformas pombalinas. Veja, o examinador ele consegue fazer uma salada de frutas muito grande das alternativas. Aí que você tem que ter um domínio. Como é que funciona esse domínio? Primeira coisa, partimos que os dois países pioneiros na navegação foram Portugal e Espanha. Excelente. Desses dois países que se destacaram, a gente consegue dar maior ênfase a quem? A Portugal. Por que seria Portugal? Portugal, em função do aspecto que o Portugal tinha uma monarquia centralizada, uma monarquia forte, na figura da dinastia de Aves, e em segundo lugar, Portugal não enfrentava uma guerra interna. Por quê? Porque nessa mesma época, ali no início do século XV, a gente vai ver que os espanhóis estavam numa guerra interna contra os mouros, que estavam tentando expandir o seu território, e isso fez com que a Espanha, mesmo tendo uma posição geográfica favorável, assim como os portugueses, não obtivessem esse êxito da mesma forma que aconteceu em Portugal. Então esse é um fato interessante que você precisa lembrar, que os portugueses eles tinham uma monarquia forte, uma monarquia centralizada na figura da dinastia de Aves, e também tinham ausência de guerras. Então aí a resposta dessa questão seria a letra B. Esses dois pontos que a gente tem aí, diferem entre Portugal e Espanha. Por quê? Porque ambos tinham uma posição geográfica favorável. Ambos se destacaram. Porém, quem se destacou um pouquinho mais? Quem se destacou um pouquinho mais foi os portugueses. Certo? Próxima questão. No tocante a primeiras atividades econômicas desenvolvidas pelos portugueses na colônia do Brasil, entre os anos de 1501 e 1530, é correto afirmar que se destacaram como atividade principal. Letra A, exploração de ouro e pedras preciosas. A escravidão indígena. A extração das chamadas drogas do sertão e criação de gado. A extração e comercialização do pau-brasil. O cultivo de fumo e do café. Bom, essa questão, meu caro aluno, exige um pouquinho mais de conhecimento da sua parte. Vamos lá. Letra A, exploração do ouro e pedras preciosas. Quando que a gente começa a ter exploração de ouro e pedras preciosas? A primeira mina de ouro foi encontrada em território brasileiro em 1693, no Rio da Casca, em Minas Gerais, ou seja, final do século 17. Então não é exploração de ouro, certo? Letra B, a escravidão do indígena. E aí agora eu falo para vocês assim, ó, atividade econômica. O português ganhou o dinheiro com o índio? Não. O português não ganhou o dinheiro com a escravidão indígena. Tanto que ele tinha um escambo que a gente viu anteriormente, existia uma troca. Não houve enriquecimento por parte dos portugueses com a escravidão indígena. Fato. Isto que a gente vai ver que mais tarde, no momento que os portugueses têm a oportunidade de vender o escravo africano, eles colocam no Brasil os jesuítas. Para quê? Para conseguir catequizar o índio, ou seja, a partir dali não poderia mais escravizar o índio. Mas toma, tu não pode escravizar o índio, mas eu tenho um escravo africano para te vender. Então a letra B, escravidão indígena, não gerou lucros para os portugueses. C, a extração das chamadas drogas do sertão e criação de gado. As drogas do sertão, apesar do nome estar dizendo drogas do sertão, você que estudou história, você vai ver que isso daqui é uma figura ligada ao extrativismo vegetal da região norte. Nos primeiros anos do Brasil, não houve a exploração da região norte do país, certo? Da mesma forma que se a gente for ver a criação de gado, o primeiro a introduzir gado em território brasileiro foi a esposa de Martim Afonso de Souza, a partir de 1532, ou seja, pós-período pré-colonial, certo? Agora, a extração e comercialização do pau-brasil, sim, falamos aqui, ó, através do quê? Do escambo. Era comercializado com quem? Com Portugal, com a Europa, para a indústria de curtume. O cultivo do café, do fumo e do café. O café a gente vai ver que ele vai acontecer lá no final do segundo reinado, muito longe. Já o fumo ainda vai se dar no momento anterior. A gente vai ver que o fumo acaba sendo moeda de troca pelo escravo africano, né? Mas no momento posterior a isso daí. O que você tinha que extrair da pergunta? Você tinha que extrair da pergunta que o examinador queria que você identificasse como os portugueses ganhavam dinheiro lá no período pré-colonial, que é de 1501 a 1530. Isso é importante. E aqui eu deixo uma dica para vocês muito importante de história. A linha do tempo ela é interessante. Se você olhar lá no nosso canal, a gente tem uma aula que trata exatamente sobre linha do tempo. São
torno de 15 a 20 minutinhos que você vai conseguir decifrar exatamente o que você precisaria saber para resolver essa questão. Então, se dentro da geografia é importante eu estudar o mapa, dentro de história a linha do tempo é muito importante, é fundamental, meus caros. E essa aula você tem de graça lá no canal, vai lá, tire as suas dúvidas, olhem. Se as dúvidas persistirem, coloque nos comentários, a gente vai tentar vir aqui explicar de novo, mas não deixe de olhar essa aula da linha do tempo, que é para você não ter dificuldade nesse tipo de questão. Por quê? Porque a partir do momento que eu soubesse que o 1501 a 1530 era o período pré-colonial, bom, isso aí já fica bem mais fácil. E você vai ver que lá nessa aula está exatamente como você precisa saber para a prova. E dou uma dica além. Olhe aquela aula, faça a sua linha do tempo. A sua linha do tempo tem que estar na sua parede, tem que estar no seu caderno, com as suas palavras. Então, pegue a explicação, mais ou menos, dos processos que eu coloque, e faça o seu processo. Isso é importante. A hora que você conseguir ler a questão e saber, pô, ele está falando de tal período, a questão vai ficar bem mais fácil de ser resolvida. Certo? Próximo. A respeito das expedições marítimas portuguesas enviadas ao Brasil no período pré-colonizador, aqui ele já está dizendo, foram chamadas expedições guarda-costas. Empreendida entre os anos de 1516 a 1526, as missões eram comandadas por... Esse tipo de questão, eu costumo dizer que é aquela questão assim, ó, eu sei ou não sei. Não tem como a gente tentar entender as alternativas, não, ela é aquela questão mais complicada. Quem chefiou as expedições guarda-costas? Letra C, Cristóvão Jacques. Cristóvão Jacques. Mas, professor, tem como o senhor dizer quem foram esses outros portugueses? Tem. Gaspar de Lemos, primeira expedição exploradora, 1501. Martim Afonso de Souza, primeira expedição colonizadora. Gonçalo Coelho, segunda expedição exploradora. Tomé de Souza, primeiro governador-geral. Então vejam que num espaço de 50 anos da história do Brasil estavam as 5 alternativas aí para você resolver. Tá? Expedições guarda-costas, estas que foram criadas para tentar fazer com que os ladrões, os corsários, os piratas da época não levassem o pau-brasil. Só que a partir do momento que o Cristóvão Jacques disse que era impossível controlar o tamanho da costa brasileira, hoje uma fronteira terrestre, né? A fronteira terrestre 7.408, a fronteira marítima 15.609 km. A fronteira marítima é muito grande, né? Então, os números acabam sendo, como é que eu vou dizer para vocês? Acabam nos levando a crer que era impossível a gente conseguir fazer todo esse controle. Aí, a partir dessa expedição, do fracasso das expedições guarda-costas, resolveu-se colonizar o território brasileiro. Certo? Espero que tenha gostado das nossas 5 questõezinhas de história. Junto com essas questõezinhas, a gente abrangeu já bastante fatos. Nós temos aulas disso aí já prontas lá no canal. Ficou com dúvida? Vai lá e olhe. Faça uma sugestão aos senhores. Leiam a questão, dê um pause, tentem resolver. Depois vai para a explicação. Que aí vocês vão ver que o ganho, o conhecimento vai ser muito maior. Lembre-se, o objetivo é tornar você, deixar você em condições de resolver qualquer tipo de questão. Certo? Peço que compartilhe as suas aulas com seus colegas, que se inscrevam no canal, deixem lá seu like, deixem lá sugestões para a gente continuar melhorando o nosso canal, continuar deixando cada vez mais materiais para vocês. Agradeço a todos aqueles que deixam o seu link, deixam o seu depoimento lá. Peço que continue fazendo isso. É assim que o canal vai crescer. Compartilhando com os colegas, deixando opções, deixando opiniões e sugestões para que a gente consiga fazer o melhor e o material saia cada vez de mais agrado para a parte de vocês e de uma melhor qualidade. Até a próxima! Logo, logo a gente está voltando com mais questões.